Olá a todos, eu sou Larissa Rosa, professora de matemática. Hoje a gente vai estar revisando a matéria de matemática dos capítulos 2 e 3 do livro 1 de Matemática 1. Não vamos revisar o capítulo 1 porque ele é sobre exercício de números naturais, então a gente vai começar pelo capítulo 2, que é sobre problemas de contagem e possibilidade. Como é que a gente usa esses problemas de contagem e possibilidade? Quando a gente, por exemplo, quer montar um look e a gente tem uma quantidade de peças de roupa, de blusas, de shorts, de sapatos, a gente quer saber quais são as possibilidades, quantas são as nossas possibilidades de montar um look com aquela quantidade de roupa que a gente tem. Ou então você vai no restaurante, você tem opção de sanduíche, de bebida e de sobremesa. Quais são as possibilidades que eu tenho de montar uma refeição? Quais são as possibilidades que eu tenho de montar um avatar num joguinho? Que foi o que ele deu aqui como exemplo. Então, a gente vê esses problemas de contagem, de possibilidades em muitas coisas do nosso dia a dia. A gente vai conseguir ver hoje um pouquinho de como resolver isso através do princípio fundamental da contagem. Inicialmente, ele apresenta aqui para a gente alguns probleminhas para a gente usar o princípio fundamental da contagem. O primeiro que ele deu é um professor que ele tem 3 meninas na sala e 2 meninos, e ele quer montar duplas, sendo meninos com meninas sempre. E aí, quais são as possibilidades, quantas são as possibilidades que a gente tem disso acontecer? Cada menina pode ficar com 2 meninos, sendo 3 meninas, a Lê com 2, Gabi com 2 e a G com 2. A gente tem 6 possibilidades. A gente conseguiu montar um certo diagramazinho aí para a gente conseguir ver a quantidade de possibilidades que a gente tem nesse caso. Quando o nosso número for um pouquinho maior, já dificultam para a gente de montar esse diagrama, fica um pouquinho difícil mesmo. Então, por exemplo, ele deu um outro exemplo logo após para a gente, de um restaurante que oferece 7 opções. Aqui, olha, para prato de entrada, 12 para prato principal e 5 para sobremesa. Nesse caso, a gente já tem 3 etapas e a gente tem um número maior de opções. Então, é um pouquinho mais difícil para a gente montar esse diagrama. Então, como é que a gente pode fazer isso? Aí que a gente vai ver o princípio fundamental da contagem. E o que é o princípio fundamental da contagem? Ele diz que quando um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações total será o resultado do produto entre a possibilidade de cada conjunto. Meu Deus, falou grego, Larissa. Vamos traduzir então isso. Nesse caso aqui que a gente tem do restaurante, 7 opções de entrada, 12 opções de prato principal, 5 de sobremesa. Quais são os conjuntos? Conjunto entrada, conjunto prato principal, conjunto sobremesa. Ok. E o que o princípio fundamental da contagem diz? Que o nosso resultado, a quantidade de possibilidades, vai ser o produto desses conjuntos, da possibilidade de cada conjunto. Ou seja, nesse caso, qual é o resultado de possibilidades que eu tenho de montar essa refeição nesse restaurante? É só multiplicar os conjuntos. Multiplicar, então, o conjunto entrada, 7, vezes o conjunto prato principal, vezes 12, vezes o conjunto sobremesa, que tem aqui. Ele deu o resultado para a gente, que dá 420. Fácil assim, né? E ele deu outro exemplo para a gente. Vou até deixar escondidinho aqui, para vocês irem pensando. No caso aqui, o Carlos, que foi na festa junina dele, comprou R$10 de ficha, festa junina da escola dele. E ele tem algumas barraquinhas para ele gastar essa ficha. Ele tem 8 barraquinhas de brincadeiras, 20 de comidas e 10 de bebidas. Quais são as possibilidades que o Carlos tem de gastar as fichas deles nessa barraquinha? Como que a gente faz então? A gente pega os conjuntos e multiplica as possibilidades. Quais são os nossos conjuntos? Brincadeiras, comidas e bebidas. Quantas são as brincadeiras? 8. Comidas, 20. Bebidas, 10. Como é que a gente vai achar então o resultado? Isso mesmo, multiplicando as possibilidades do conjunto. Então vai ser 8 vezes 20 vezes 10, que dá 1.600. Aqui, ó, 1.600 configurações distintas. Isso é o princípio fundamental da contagem. Claro que vai ter alguns problemas mais difíceis do que os outros, mas basicamente é isso o módulo 2. O módulo 3 vai falar já
de conjunto de números inteiros. Vamos ver aqui. O módulo 1 é o exercício sobre o conjunto de números naturais e no módulo 3, capítulo 3, conjuntos inteiros, que é esse representado por esse Zzinho. Lembrando, naturais é aquele N, inteiros vai ser o Z. Só recapitulando, os números naturais eram aqueles que iam de 0 a infinito, apenas números positivos. E quando a gente quiser representar, por exemplo, graus abaixo de 0, ou então uma dívida no banco, coisas assim do tipo, como é que a gente vai representar? A gente não consegue mais representar através dos números naturais. Para isso que existem os números, para isso que existe o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é aquele que ele é formado por números de menos negativo até menos infinito até o mais infinito. Enquanto os naturais eram do 0 até mais infinito, os números inteiros também vai até o menos infinito. Então, ele abrange todos os números negativos e positivos que são inteiros. Pensando dessa forma, se os números naturais são de 0 a infinito e os números inteiros é de menos infinito até mais infinito, vocês concordam comigo que os números naturais estão dentro dos números inteiros? É isso que a gente consegue ver nesse diagramazinho aqui. Os números naturais são esses que estão aqui dentro do pontilhado, apenas números zeros, de 0 até infinito. E os números naturais são do menos infinito até o mais infinito. Números inteiros que são negativos e positivos, e também o número 0. E aí, a gente tem algumas formas de representações, de relação de pertinência entre elemento e conjunto. Elemento começa com a letra E. Então, toda vez que você quiser demonstrar, dizer que um elemento pertence ou não a um conjunto, a gente usa esse símbolozinho aqui, esse Ezinho, parece um Ezinho. Esse Ezinho, assim, sem nada, é de pertence, quando um algarismo pertence a um conjunto. Então, nesse caso, o 0 pertence ao conjunto dos inteiros e também pertence ao conjunto dos naturais. Aqui a gente vê no númerozinho 2. Mas, por exemplo, o menos 1 não pertence ao conjunto dos naturais. Está vendo que já é um Ezinho com um tracinho, dizendo que não pertence. Porque os naturais é de 0 a mais infinito, não contém números inteiros negativos. Quando a gente quer dizer de conjunto, sobre um conjunto estar ou não contido no outro, conjunto letra C, contido. A gente usa esse símbolozinho aqui que parece uma letra C. Então, aqui o que a gente está querendo dizer? Na primeira, aqui no número 1zinho, a gente está dizendo que... Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Tá difícil. Eu acho que vocês já viram. Aqui onde está a seta. Nesse 1zinho está dizendo aqui o número dos inteiros contém os números naturais. Aquilo que a gente viu no diagrama acima. E aqui no outro, vocês integrado para o outro lado. Então, a gente lê de forma diferente. Só lemos de forma diferente, mas está com o mesmo significado. Aqui a gente lê que os números naturais está contido nos números inteiros. E a gente também tem alguns subconjuntos de números inteiros. Os subconjuntos podem ser, primeiro, o Zzinho com esse asteriscozinho aqui à direita. O que ele significa? Que o conjunto dos números inteiros, a gente quer só representar o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o número 0. Menos infinito até o mais infinito, mas sem o número 0. Esse Zzinho com o positivo aqui abaixo à direita é o número dos conjuntos inteiros não negativos. Vocês concordam aqui que os números inteiros não negativos é a mesma coisa que o conjunto dos naturais? É a mesma coisa. Então, asterisco e o positivo são inteiros e positivos, como a gente tinha visto, e também não nulos. Ou seja, a gente não tem mais o 0, é do 1 até infinito. Quando a gente tiver o sinalzinho de menos aqui embaixo, são os inteiros não positivos, ou seja, eu quero só os negativos. E os inteiros aqui, o Zzinho com esse asteriscozinho aqui e com esse negativo aqui embaixo, são os conjuntos inteiros negativos não nulos, ou seja, não nulos,
Ou seja, eu quero todos os números negativos sem o número 0. Ok? Esse foi o resuminho do módulo 2 e módulo 3. E espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena e estudando bastante. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou qualquer outro professor de matemática que nós estamos aqui dispostos a ajudar vocês. Beijos e até mais.